Bem-vindo ao canal Android Z, Diego aqui com vocês. Então, gente, acabou de sair mais uma atualização do nosso emulador de PS3 a PS3Z, gente. O que acontece? Essa atualização acabou de sair ontem. Eu tô sempre monitorando aqui o nosso emulador, tá? Aproveita enquanto esse emulador tá disponível na Play Store e vamos atualizar ele aqui, tá, gente? Não esquece também o like nesse vídeo para poder estar ajudando. Uma atualização bem rapidinho aí, gente, bem leve. E como vocês podem ver aqui, ó, é a versão 1.25. Assista esse vídeo até o final, gente, que eu vou estar passando muitas dicas aí para você também, tá? Download do emulador na descrição. Gente, e o teste vai ser aqui no nosso Galaxy A15 e no nosso Moto G60. Aqui no nosso Galaxy A15 ele conta com uma GPU Mali e um processador MediaTek Dimensity 6100 Plus, tá, gente? Vou estar testando aqui para vocês o jogo do Dragon Ball, vou estar testando o jogo do KOF também 2013 e estarei testando o nosso GTA V aí que vocês pediram, tá, gente? Mas uma coisinha interessante aqui em configurações que eu vou estar mostrando para vocês, para estar dando uma melhoradinha no nosso desempenho, vocês podem vir aqui em vídeo. Vocês podem habilitar isso aqui, o Enable Frame Skip, que é como se fosse um pulo de quadros, tá, gente? Para poder ter um melhor desempenho, para poder estar melhorando um pouquinho os jogos aqui pra gente, tá? Agora eu vou estar testando esses jogos aqui e também, né, vou estar testando no nosso Moto G60 que conta com apenas 6 GB de memória RAM. O vídeo tá bem completo, fica comigo até o final, gente. Não esquece o like para estar fortalecendo. Estamos aqui, gente, com o nosso KOF. Como vocês podem observar, o game ele tá rodando dessa forma. Aí. Tá rodando assim, ó. Como vocês podem estar observando. A gente está tendo a mesma performance como a gente teve nos outros vídeos, tá? E aqui no canal você também tem uma playlist testando jogos de PS3 que você pode estar acompanhando o avanço desse emulador e também de outros emuladores de PS3, tá, gente? E tá assim aqui nesse jogo, tá? Eu não vi muita diferença ativando o pulo de quadros aqui, gente. Pra mim continua a mesma coisa, tá? Ele tá rodando assim, dessa forma. Agora vamos para o nosso próximo game. Gente, o próximo game a ser testado aí é o nosso Dragon Ball Z Burst Limit. E tá carregando aí. E o que que acontece, gente? Quando eu ativei, né, o Frame Skip que eu mostrei para vocês. O nosso game do KOF, como vocês perceberam, ele ficou um pouco limitado quando eu ativei essa função, tá, gente? Então comenta aí como que ficou também no teu celular quando você ativa essa opção, quando você habilita essa opção, tá, gente? Em alguns jogos no PSP, quando a gente ativa o pulo de quadros, a gente também tem uma diminuição na performance no FPS, tá, gente? E aqui com esse jogo Dragon Ball Z Burst Limit, tá demorando bastante nessa parte branca aqui, coisa que a gente não viu na versão 1.24, tá, gente? Eu tô aguardando aqui bastante tempo já. Já reiniciei o jogo algumas vezes aqui. Aqui é o Galaxy A15 que a gente está testando. Ele tem a GPU Mali e o nosso processador MediaTek Dimensity 6100 Plus, tá, gente? Aqui na descrição também você encontra as melhores opções de celulares para estar rodando esse emulador. Desde o celular mais barato até o celular mais caro, tá, gente? E vou ficar aqui no aguardo para ver que sai dessa tela branca aqui no Dragon Ball Z Burst Limit. Então, gente, já tô um tempinho aqui aguardando no Dragon Ball Z. Ele ficou nessa parte branca aqui, eu não sei porquê. Na última versão ele estava com desempenho melhor, né? E agora a gente está tendo um pouquinho de dificuldade. Agora eu vou lá para o Moto G60, gente, para testar jogos com apenas 6 GB de memória RAM, tá? Um celular mais antigo, então vamos lá. Gente, estamos aqui com o nosso APS-3Z no nosso Moto G60, tá? Que tem um processador Snapdragon 732G e aqui a gente tem 6 GB de memória RAM. E o que que você vai testar aqui, Diego? Aqui, gente, eu vou estar testando o Skate 3 e o Watch Dogs, que foram jogos, né, que os inscritos aqui pediram, né, que você pediu para poder estar testando aqui, gente. Se você quiser ter o jogo testado aqui no APS-3Z, é só estar comentando aqui nesse vídeo, tá, beleza, gente? E aqui também eu ativei o Frame Skip, tá, para ver como que a gente vai
ter, né, como que vai ser o nosso resultado aqui no nosso Moto G60. E eu fiz outra coisa bem interessante, né? E você pode estar fazendo isso caso você tenha GPU Adreno. Vou mostrar uma coisa bem interessante aqui no emulador para poder estar extraindo o máximo possível, né, de desempenho aqui. Vocês vão vir aqui em Settings, gente. Vocês vão vir aqui em Vídeo. Vocês vão descer. Vocês vão clicar aqui, ó, em Vulkan. Clicando aqui em Vulkan, vocês podem instalar o seu drive, tá, gente? E para instalar o drive é muito simples. Vocês vão clicar aqui em Custom Drive Libre, vai clicar aqui em cima e aqui vocês podem adicionar o seu drive e aqui mostra que ele tem que estar em formato zip, tá, gente? Se você possui GPU Adreno, você pode estar instalando um drive Turnip, tá, beleza? Vocês clicam aqui em cima e vocês vão pegar e vão procurar, né, aonde que você deixou, né, o seu drive, aonde que você, na pasta onde que você fez download do seu drive. Aí eu tô usando a Turnip 25, né, 2.0 aí nesse emulador para a gente estar tendo um pouco mais de desempenho, tá, gente? Agora vamos testar os jogos. Gente, estamos aqui com o Skate 3, tá? Pedido de um inscrito aqui do canal que pediu para poder testar aqui no nosso APS-3Z, tá? Aqui o frame skip tá ativado e a gente está usando um drive Turnip para poder estar usando o máximo de desempenho aqui no APS-3Z. Lembrando que esse celular aqui, gente, tem apenas 6 GB de memória RAM, tá? Eu vou fazer alguns cortes para a gente poder ir direto para a gameplay. E se caso o jogo crashar alguma coisa do tipo, eu vou também estar mostrando para vocês, gente. Gente, na hora de ir para a partida, o game ele ficou com load infinito aqui, tá demorando muito para carregar mesmo. Você vê que o FPS tá rolando aqui em cima e o frame skip até que ele funcionou aqui no nosso Moto G60, que tem 6 GB de memória RAM e processador Snapdragon, também uma GPU Adreno. Agora vamos para o nosso Watch Dogs. Gente, estamos aqui com o nosso Watch Dogs, estou executando ele aqui pela primeira vez no nosso Moto G60, ele tá carregando aí direitinho. Essa parte aqui demora um pouquinho mesmo pra tá carregando. Esse game ele é mais pesado, tá, gente? É um game de mundo aberto, então a gente vai ter mais cenários pra tá renderizando e vou estar fazendo alguns cortes aqui pra gente poder ir direto pra gameplay. Se caso o game crashar, vou estar também mostrando pra vocês, tá, beleza, gente? E depois do nosso Watch Dogs estarei testando também o nosso GTA V na nossa GPU Mali, tá? O Watch Dogs aqui foi um pedido de um inscrito também que comentou para trazer aqui nesse emulador. Se você quiser ter o jogo aqui nesse emulador, é só você estar comentando, tá, gente? Vamos ficar aqui aguardando, né, esses primeiros loads e eu vou estar fazendo um cortezinho pra gente ir direto para gameplay. Gente, estamos aqui com o nosso Watch Dogs, estamos, né, na partezinha aqui inicial, no caso, demorou um pouquinho para chegar nessa parte, tá, gente? O que que acontece? Quando você inicia o game pela primeira vez aqui no APS-3Z, ele faz uma instalação e depois da instalação pode dar tela preta, tá? Então, se caso dê tela preta no teu jogo, é só você estar saindo do emulador e voltando novamente, tá, gente? Estamos aqui no nosso Watch Dogs, está batendo a faixazinha de 15 a 20 FPS nessa parte aqui. E eu vou cortar pra gente ir direto pra gameplay. Se caso crashar, ficar com tela preta, eu estarei mostrando aqui pra vocês. Até nessa partezinha aqui é mais rapidinho, né? Mas vamos ver a parte pesada, que no caso na parte da gameplay, onde que vai ter mais renderização, tá? Lembrando que aqui a gente tem 6 GB de memória RAM e um processador Snapdragon 732G. Então vamos lá. Gente, por incrível que pareça, o game ele está carregando, tá? Teve uma compilação de shads ali embaixo. E vamos ficar aí no aguardo, tá, gente? É bem interessante, vemos um jogo bem pesado desse, executando num celular antigo com apenas 6 GB de memória RAM, gente. Comenta como que o APS-3Z está executando no seu celular, gente, aqui nos comentários, tá? Aproveita para fazer o download desse emulador enquanto ele está disponível na Play Store, né? Porque a qualquer momento esse emulador ele pode sair, assim como aconteceu com outros emuladores, tá, gente? E vamos ficar no aguardo aqui desse load pra gente poder ir direto para a gameplay, né? O celular tá aguentando aí, né? 6 GB de memória RAM e é muito bom poder ver isso. Vamos ficar aqui no aguardo. Gente, enquanto o game carregava, né, naquela abazinha que eu mostrei para vocês, ele voltou para cá, no caso, né? Então é um jogo que é bem pesado, né? O nosso celular ele teve bastante dificuldade, no caso, mas só o fato, gente, de estar executando o Watch Dogs já foi algo muito bom, né? O celular aqui com 6 GB de memória RAM, se você tiver 8 GB, provavelmente você vai estar conseguindo ir, né, para a gameplay, no caso. Agora vamos testar o nosso GTA V na nossa GPU Mali.
Gente, o que mais me chamou aqui na nossa GP1 Mali é que o nosso game ele executou de primeira, tá, gente? Eu só tô aqui no aguardo pra gente poder ir direto pra gameplay, tá? Os shaders estão compilando aqui no cantinho, como vocês podem estar observando. Vamos ficar aí no aguardo, né? Pra gente poder ir direto pra gameplay. Esse game é o game mais pesado de PS3, né? Da antiga geração, no caso, né? E... Sheila está compilando, pode ser que o game crash nesse momento, ou pode ser que o game vá direto para gameplay. Aí, como vocês podem observar. Gente, está carregando aí, gente. Após a nossa instalação, né? Eu creio que daqui a gente já deve partir direto para gameplay. Vamos ficar no aguardo aí, gente. Demorou bastante, ainda está demorando um pouco, mas vamos ficar aqui no aguardo. Estamos aí na gameplay, gente, do nosso GTA V na GP1 Mali, processador MediaTek, tá? Um conjuntinho mais básico possível que existe para emuladores, principalmente para emuladores mais pesados, como o emulador de PS3 ou PS3e, tá, gente? Estamos aí na gameplay batendo 8, 7 FPS aí, né? O celular tá se esforçando muito e é muito bom, né? Poder ver um game bem pesado aí sendo executado, né, num processador MediaTek. E já era de se esperar, né, que a gente ia ter esse desempenho assim, dessa forma, né, bem ruinzinho mesmo, porque o nosso celular é um celular bem básico, mas que se você possui um celular melhor, você vai estar tendo um desempenho melhor, né, obviamente, um celular na faixa de 700 a 800 mil pontos no Antutu, você vai estar tendo um desempenho um pouquinho melhor. Se você possui um celularzinho na faixa dos 1100, esse desempenho que você vai estar tendo, tá, gente? Como vocês podem observar, né? Tá compilando as shaders aí. E a gente está tendo um pouquinho mais de desempenho do que no nosso Moto G60, que tem 6 GB de memória RAM, tá? Que eu já fiz o teste aqui no canal, que vocês podem também dar uma conferida depois, tá, gente? E o nosso celular, né, tá fazendo o máximo possível para tentar executar o GTA V, gente. Olha aí como vocês podem estar observando. 1 FPS, tá, gente? 1 FPS aí na área. E é bom, gente, sempre nas configurações você tá deixando, né, no caso, na linguagem em português, porque dessa forma já reconhece, né, caso o game já tenha legendas, como vocês podem observar aí. E é assim, gente, é assim que tá o nosso GTA V na nossa GPU Mali, no nosso processador MediaTek, tá, gente? Batendo 1 FPS mesmo, tá? A pedido aí dos inscritos aí, alguns que pediram, né? Tá aí o nosso GTA V, né, no nosso celular. Dessa forma aí, injogável sim, né? Mas daqui a alguns meses já dá que a gente consiga ter mais FPS, tá? E por incrível que pareça, ele ainda não crashou. O celular, ele tá um pouquinho quente sim, tá? Tô percebendo aqui, tá? Beleza, gente? E, né, o game ele ficou dessa forma, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal Android Z, que toda semana tem vídeo novo aqui para você, tá? Beleza, gente? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.